a Dama da Morte. No vídeo de hoje falaremos sobre a complexa e violenta história de Aileen Wuornos, uma história cercada de violência e abusos, até ela se tornar uma serial killer fria e calculista. Nos acompanhem porque o vídeo de hoje está de perder o fôlego. A infância de Aileen Wuornos, a mulher que se tornou uma serial killer conhecida como Monster, é marcada por uma série de dificuldades e traumas. Nasceu em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan, nos Estados Unidos. Como boa parte dos psicopatas, Aileen sofreu experiências traumáticas durante a sua infância, além de ter convivido em um ambiente familiar para lá de conturbado. Quando Aileen nasceu, seus pais, ainda adolescentes, sua mãe, por exemplo, tinha apenas 15 anos, estavam separados. O casal já possuía outro filho, Katie Wuornos. Após a separação, o seu pai, Leo Daley Pittman, foi condenado e preso por abusar sexualmente de crianças. Foi considerado, pelos médicos que o examinaram durante seu julgamento, como um sociopata. Acabou enforcando-se na prisão em 1969. Sua mãe, Diane Wuornos, queixando-se de bebês chorões e infelizes, decidiu abandoná-los e entregá-los a seus pais, os avós maternos de Aileen. Já quando completou 6 anos, em uma brincadeira de mau gosto com seu irmão mais velho, deformou o seu rosto por ter sofrido uma queimadura com fluido de um isqueiro. Segundo a própria, Aileen praticou, reiteradas vezes, sexo com seu irmão mais velho. Coincidentemente, ou não, engravidou aos 14 anos, há quem diga que o pai seria realmente o seu irmão. Nunca se soube se essa informação era verdadeira, pois Keith não estava mais vivo para confirmar. Quanto à gravidez, Aileen se internou em um abrigo para mães solteiras. Digamos que ela não era muito bem-quista perante suas colegas, reclamavam que era antissocial e temiam a sua hostilidade. Com o nascimento do seu filho, entregou-o para a adoção. Aos 12 anos, Aileen descobriu que seus pais eram, na verdade, seus avós maternos. Aileen nunca aceitou o fato de seus avós não serem seus verdadeiros pais, aliado ao fato de que exerciam uma educação muito severa. Assim como sua mãe, sua avó também era alcoólatra e acabou falecendo por disfunção no fígado. Nesta época, ela e seu irmão ficaram morando com seu avô, porém, após sofrerem diversas agressões, fugiram de casa e foram morar na rua. Aileen decidiu abandonar a escola e prostituir-se. Sua casa era um carro abandonado e, quando não estava se prostituindo, estava se drogando constantemente. Com o passar do tempo, seu irmão faleceu em razão de um câncer na garganta, e seu avô Moen Wuornos suicidou-se logo depois. Em 27 de maio de 1974, Aileen, sob o nome de Sandra Crete, foi presa no condado de Jefferson, por dirigir alcoolizada, conduta desordeira e atirar em um veículo, porém ela não compareceu ao julgamento. 2 anos depois, mudou-se para a Flórida e casou-se com um sujeito muito mais velho, um ex-dono de um clube de iate, com quem casou-se. Algumas semanas depois, seu marido se divorciou, em razão de ter conhecimento de que Aileen teria agredido a cabeça de um barman com um taco de sinuca. A partir daí, iniciou sua carreira criminosa. Antes de inaugurar sua saga de assassinatos, envolveu-se em crimes de roubo, falsificação, embriaguez ao volante e porte ilegal de arma de fogo. Aos 18 anos, já utilizava nomes falsos para despistar seus antecedentes policiais. Aos 30 anos, conheceu, em um bar, a sua alma gêmea Tyra Moore. Acabaram namorando e viviam de forma inseparável. Aileen seguiu se prostituindo para manter a própria subsistência, apesar de não ter deixado de lado os roubos e furtos, afinal, eles eram mais rentáveis. Costumava vitimar seus clientes de prostituição, que normalmente lhe abordavam nas estradas,
eram todos eles homens de meia idade. A partir de 1989, Aileen começou a pegar carona pela Flórida como prostituta. Em 13 de dezembro, o corpo de Weechand Mallory foi encontrado numa interestadual em Volusia. Ele foi baleado 3 vezes e enrolado em um tapete. Já no dia 1º de junho de 1990, a polícia encontrou o corpo de David Spears. No dia 6, o corpo de Charles Cascaduon. No dia 7, encontraram o carro de Peter Sims, com os vidros quebrados e sangue nos bancos. Em 4 de agosto, o corpo de Troy Eugene foi encontrado na Floresta Nacional de Ocala. A polícia também encontrou o corpo de Charles Richard, em 12 de setembro, e o de Walter Antônio, em 19 de novembro. Todos os corpos eram de homens com idade de 40 a 65 anos, encontrados na mesma região e baleados com um revólver calibre .22. A polícia então, pensando que poderiam estar com um assassino em série à solta, revisam o ocorrido em 4 de julho de 1990. Rhonda Bailey relatou ao bombeiro que vira um acidente de carro na frente de sua casa. 2 mulheres, uma morena e outra loira ferida no braço, desceram discutindo. Rhonda oferecer ajuda, mas elas negaram e saíram caminhando. Então Rhonda chamou o socorro. O bombeiro avisou o xerife de Marion, Steve Binegar, que investigou de quem era o carro. Peter Sims, desaparecido desde julho. O xerife Binegar divulgou o retrato falado das 2 suspeitas à imprensa. A polícia agora já sabia que havia 2 mulheres praticando crimes, porém uma trocava de nome a cada parada. A polícia de Port Orange traçou o movimento de Wayne e Tyra. Elas haviam ficado no Fairview Motel, em Holba Oaks, onde Aileen se registrou como Cammie Marsh Gwynne. Em 5 de janeiro de 1991, a polícia colocou investigadores disfarçados de traficantes em localidades do estado da Flórida. Eles encontraram Aileen Wuornos em um pub de Port Orange, na Flórida. 4 dias depois, no dia 9 de janeiro, Aileen foi presa no pub The Last Resort, com um mandato contra um Owen Grode, mais um de seus pseudônimos. Tyra Moore foi localizada alguns dias depois, na Pensilvânia. Ela depôs em troca de imunidade. Tyra, que sabia de todos os assassinatos de Aileen, conversou instruída pela polícia, por telefonemas com ela, esperando conseguir confissão. A primeira ligação ocorreu em 14 de janeiro de 1991. Aileen achava que havia sido presa por violação de uso de armas. Aileen acabou sendo descuidada em suas conversas, chegando a falar que Tyra poderia falar para a polícia toda a verdade sobre os crimes, para que Tyra não fosse presa. Em razão da notoriedade dos crimes e da cobertura da mídia, Aileen tinha destaque nos jornais. Quanto mais famosa se sentia, mais crimes confessava. Em razão das coberturas jornalísticas, Aileen Wuornos tornou-se centro das atenções. Arlene Preille, uma criadora de cavalos, tomando conhecimento da história da Aileen nos jornais, enviou-a uma carta, escrevendo que seguia as ordens de Jesus para tentar defendê-la. Em 30 de janeiro, Aileen ligou para Arlene, que virou sua defensora e grande amiga. Arlene deu várias entrevistas, dizendo que Wuornos era boa e pura, enfatizando os problemas que Aileen tivera durante sua infância. Em novembro de 1991, Arlene e seu marido adotaram Aileen Wuornos em um programa. Em 14 de janeiro, Aileen foi a julgamento acusada de matar Richard Mallory. As provas da acusação eram sólidas. Em seu testemunho, Tyra disse que Aileen não parecera muito abalada quando lhe contara do assassinato. Como a Flórida possui uma lei chamada Regra Williams, evidências de outros crimes foram usadas para demonstrar o padrão de comportamento de Aileen. Com isso, a afirmativa de Aileen sobre ter cometido 7 homicídios, por autodefesa, caiu por terra. No dia 27 de janeiro, Aileen foi considerada culpada por homicídio em primeiro grau e condenada à morte na cadeira elétrica. Em março, foi condenada a mais 3 sentenças, pelos homicídios de Dick Humphreys,
Troy Burris e David Spears. Ela não foi condenada pelo assassinato de Peter Sims, pois seu corpo não foi encontrado, mas recebeu 6 penas de morte. Após 2 horas de deliberação, o júri considerou Wuornos culpada de todas as acusações, incluindo homicídio em primeiro grau e roubo à mão armada. Inconformada, a Dama da Morte vociferou que suas esposas e seus filhos sejam estuprados direto no ânus. A execução ocorreu em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida. A injeção letal foi ministrada em seu braço direito às 9h30. 2 minutos depois, Wuornos parou de se mexer, sendo declarada morta oficialmente às 9h47. As últimas palavras que disse antes de fechar seus olhos não foram exatamente claras. Ela disse: "Eu só gostaria de dizer que estou velejando com a rocha e retornarei como no Independence Day com Jesus, 6 de junho. Como no filme, na nave-mãe e tudo, eu voltarei." A história de Aileen Wuornos foi representada nos cinemas, no filme Monster, Desejo Assassino, de 2003, a atriz Charlize Theron, que interpretou a Dama da Morte na película, foi premiada com o Oscar pela atuação. A história de Aileen Wuornos nos lembra da importância de compreender e abordar as raízes dos problemas sociais, como abuso, negligência e marginalização, que podem levar a consequências trágicas. E que, ao invés de só julgar, possamos buscar a compreensão e a transformação do indivíduo. Por hoje é só, deixe seu like, siga o nosso canal se você ainda não é inscrito, isso nos ajuda demais. Agora beijos, se cuidem, e fui.